Você nem saberá o que vestir, disse o chefe milionário, com desprezo. Mas no dia do evento, quando ela entrou pela porta, ele simplesmente não conseguiu dizer uma palavra. O salão inteiro parou. Os olhares se voltaram para ela, e naquele instante, tudo mudou. Sofia sentiu o coração apertar enquanto passava o pano de limpeza sobre a mesa de mármore. O comentário ainda ecoava em sua mente como uma pequena adaga. Rafael Cordeiro nem ao menos tinha olhado para ela ao dizer aquelas palavras. No telefone, gesticulando para o grande jardim que se estendia pela propriedade, enquanto falava sobre a festa de comemoração dos 10 anos de sua empresa. Será no sábado. Todo mundo estará lá. Fez uma pausa para ouvir algo e depois riu. Claro que a decoração será impecável. Contratei os melhores. Então seu olhar passou rapidamente por Sofia, que tentava se tornar invisível, como sempre fazia. Até meus funcionários estão convidados. Todo mundo. E sorrindo de lado acrescentou. Embora alguns provavelmente nem saibam o que vestir para uma ocasião dessas. O comentário não era dirigido a ela. Não diretamente. Mas Sofia sabia reconhecer um desdém quando o ouvia. 3 anos trabalhando. Como governanta na mansão de Rafael Cordeiro, haviam lhe ensinado a ler nas entrelinhas, a compreender os silêncios, os olhares de soslaio, as meias palavras. O mundo dos ricos tinha uma linguagem própria, códigos que ela havia aprendido a decifrar, sem nunca ter sido convidada a participar deles. Agora, horas depois, na privacidade do pequeno quarto de empregada no andar inferior da mansão, Sofia encarava o convite formal sobre sua cama. Convites idênticos haviam sido distribuídos para todos os funcionários da Cordeiro Empreendimentos, desde os executivos até os faxineiros. Uma demonstração de igualdade que Sofia sabia ser apenas superficial. Grande festa de comemoração. 10 anos da Cordeiro Empreendimentos, dizia o papel perfumado em letras douradas. Ela passou os dedos pelo relevo, sentindo a textura cara. O contraste com suas mãos ligeiramente ásperas pelo trabalho diário não poderia ser maior. Sofia sentou-se na beirada da cama e deixou que sua mente vagasse. Tinha 27 anos e um diploma de design de moda guardado numa gaveta. Um sonho abandonado por necessidade quando sua mãe adoeceu, e as contas se acumularam. O emprego na mansão Cordeiro havia sido um golpe de sorte, uma forma de pagar as dívidas e garantir o tratamento da mãe. Agora, com Dona Aparecida recuperada e morando com a irmã em Petrópolis, Sofia continuava ali, presa a uma vida que nunca planejou, invisível para o homem, que todos os dias a observava, sem realmente vê-la. Rafael Cordeiro, 38 anos, dono de uma das maiores construtoras do país. Solteiro cobiçado, personalidade frequente nas colunas sociais. Sofia com rixa, seus hábitos, suas preferências, suas manias. Sabia que ele tomava café sem açúcar, que tinha uma queda por sobremesas com chocolate amargo, que dormia sempre do lado esquerdo da cama. Sabia que ele tinha um sorriso reservado, raro, que aparecia apenas quando falava com a irmã mais nova. Ao telefone. Sabia que seus olhos verdes ficavam mais escuros quando estava irritado ou concentrado. E sabia, principalmente, que para ele, ela não passava de uma sombra movendo-se pela casa. Uma presença sem rosto e sem história. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Sofia, Voc esta ai, a voz familiar de Márcia, a cozinheira, soou do outro lado. Pode entrar, Márcia. A mulher mais velha entrou com um sorriso conspiratório no rosto redondo. Você viu? Todos nós fomos convidados para a festa grandona. Sofia assentiu, mostrando o convite. Vi sim. E você vai, né? Não me diga que vai desperdiçar a chance de ver como é uma festa chique de verdade. Sofia suspirou. Não sei, Márcia. Não tenho roupa para esse tipo de evento. E sinceramente, acho que o patrão preferiria que a criadagem não aparecesse. Márcia cruzou os braços franzindo a testa. Criadagem? Desde quando você fala assim? Somos funcionários, Sofia. E o convite foi para todos. Além disso, ela se aproximou, sentando-se ao lado de Sofia na cama. Você é jovem, bonita, que esconde isso debaixo desse uniforme e desse rabo de cavalo sempre tão apertado. Tenho certeza que se você soltasse esse cabelo, colocasse um vestido bonito, Paraguay, para que o Dr. Rafael possa me olhar com pena ou, pior, nem me reconhecer. Sofia balançou a cabeça. Prefiro ficar no meu lugar. Que lugar, Sofia? Você é formada. É inteligente. Se está aqui, é por escolha, não por falta de capacidade. O silêncio que seguiu pesou entre elas. Sofia sabia que Márcia tinha razão, mas admitir isso significaria confrontar todas as escolhas que havia feito nos últimos anos.
todos os sonhos que havia deixado de lado. Vamos fazer o seguinte, Márcia retomou, com aquele tom maternal que sempre usava quando tentava convencer alguém. Minha sobrinha tem uma loja de roupas. Não são peças de grife, claro, mas são bonitas. Elegantes. Podemos ir lá amanhã. É sua folga, certo? Vê se encontramos algo para você. Sofia queria dizer. Não. Queria explicar que não tinha dinheiro para gastar com um vestido que usaria apenas uma vez. Que preferia enviar o valor para sua mãe. Que não fazia sentido tentar impressionar pessoas que nunca se importariam com ela, mas havia algo nos olhos de Márcia. Uma mistura de esperança e determinação, que a fez hesitar. Vou pensar, respondeu finalmente. Márcia sorriu. Satisfeita. Ótimo. E pare de se diminuir, menina. Você vale muito mais do que pensa. Depois que Márcia saiu, Sofia pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Passou o dedo pela tela até encontrar o que procurava. Uma imagem de 5 anos atrás, quando ainda estava na faculdade. Na foto ela sorria amplamente, os cabelos castanhos soltos ao vento, usando um vestido vermelho simples, mas elegante, que ela mesma havia desenhado e costurado. Ao seu lado, colegas de classe erguiam taças em comemoração à formatura. Aquela era outra Sofia. Uma que acreditava no futuro, que tinha planos, que não se encolhia diante do olhar de homens como Rafael Cordeiro. O que havia acontecido com aquela garota? Um nó se formou em sua garganta. Ela sabia exatamente o que havia acontecido. A vida, com suas necessidades imediatas, seus compromissos inadiáveis, suas emergências que não podiam esperar por sonhos. Sofia deixou o telefone de lado e pegou novamente o convite. Uma ideia começou a se formar em sua mente. E se ela realmente fosse, não como a Sofia governanta, a mulher invisível que organizava a vida de Rafael Cordeiro, mas como a Sofia que poderia ter sido, a designer talentosa que nunca teve chance de mostrar seu potencial. O pensamento era absurdo, claro, e ainda assim, havia algo de deliciosamente tentador nele. A expressão de Rafael ao vê-la transformada ao perceber que havia muito mais nela do que ele jamais imaginou. Não que ela se importasse com a opinião dele, disse a si mesma rapidamente. Era apenas uma questão de dignidade, de mostrar seu valor. Na manhã seguinte, Sofia acordou determinada. Era sua folga semanal. E ao contrário do que costumava fazer, não iria passar o dia limpando seu próprio quarto ou adiantando tarefas da mansão. Ligou para Márcia antes mesmo do café da manhã. Aquela oferta de ir à loja da sua sobrinha ainda está de pé? Do outro lado da linha, Márcia mal conseguiu conter a animação. Claro que o sim. Posso te encontrar lá às 10. Que tal? S9855. Sofia estava parada em frente a uma pequena loja, em um bairro de classe média do Rio de Janeiro. Estelas Maria dizia, a placa descrita. Sentiu um frio na barriga. Estava realmente fazendo isso? Estava prestes a gastar suas economias em um vestido para uma festa onde provavelmente seria ignorada. Ou, pior, ridicularizada. Sofia! Você veio mesmo. Márcia aproximava-se, com um sorriso largo, abraçando-a com entusiasmo. Vamos entrar. Maria está nos esperando. Contei a ela tudo sobre você, e ela já separou algumas peças que acha que vão ficar perfeitas. A loja era pequena, mas acolhedora. Manequins exibiam vestidos elegantes, sem extravagância, mas com um toque de sofisticação, que surpreendeu Sofia. Uma mulher de má idade, com o mesmo sorriso caloroso de Márcia, veio recebê-las. Você deve ser a Sofia. Sou Maria, tia desta peste aqui. Ela deu um tapinha carinhoso no ombro de Márcia. Venha, quero te mostrar algumas coisas que separei. Sofia foi conduzida até um provador no fundo da loja, onde 3 vestidos aguardavam. Um azul marinho, clássico e discreto. Um preto com detalhes em renda. E um dourado, simples na modelagem, mas deslumbrante no caimento. Experimenta o dourado primeiro, sugeriu Maria. Tenho um palpite sobre ele. Sofia hesitou. O vestido parecia feito para alguém mais ousado, mais confiante do que ela. Mas o tecido, ao toque, era suave e convidativo. Está bem, concordou, pegando o cabide dentro do provador. Sofia tirou as roupas simples que usava menos jeans, camiseta, tênis e deslizou para dentro do vestido dourado. O tecido abraçou seu corpo como se tivesse sido feito para ela, revelando curvas que há anos permaneciam escondidas sob uniformes largos e roupas práticas. Quando saiu do provador, o silêncio de Márcia e Maria disse tudo. Meu Deus! Márcia sussurrou finalmente. Sofia, você está... Maria,
com olhos experientes de quem trabalha com moda, circulou ao redor dela, ajustando o tecido aqui e ali. Precisará de alguns ajustes, mas não muitos. E este vestido parece que estava esperando por você. Ela sorriu, como se soubesse que um dia você viria buscá-lo. Sofia virou-se para o espelho e quase não reconheceu a mulher que a encarava de volta. O dourado do vestido iluminava sua pele morena. Destacava o mel de seus olhos. Complementava os tons quentes de seu cabelo castanho que, mesmo preso, emoldurava seu rosto com alguns fios soltos. E se soltarmos este cabelo? Sugeriu Maria, já alcançando o elástico que prendia o rabo de cavalo severo. Antes que Sofia pudesse protestar, seus cabelos caíram em ondas sobre os ombros, completando a transformação. Perfeito, declarou Márcia, com lágrimas nos olhos. Absolutamente perfeito. Sofia continuou olhando para seu reflexo, dividida entre o fascínio e o medo. Quem era aquela mulher? Seria realmente ela? Ou apenas uma ilusão? Um conto de fadas que terminaria à meia-noite? Sofia saiu da loja com o vestido dourado cuidadosamente embalado. Uma sensação estranha de expectativa misturada com apreensão agitando-se em seu peito. O valor havia consumido quase todas as suas economias do mês, mas algo dentro dela dizia que valia a pena. Não para impressionar Rafael, repetia para si mesma, mas para redescobrir aquela parte de si que havia sido silenciada por tanto tempo. Não se esqueça de passar aqui no sábado de manhã para os ajustes finais, lembrou Maria, apertando suas mãos com genuíno carinho. E se precisar de alguma dica para o cabelo ou maquiagem, é só me ligar. Márcia, que não parava de sorrir, desde que Sofia experimentara o vestido, a abraçou fortemente. Você vai arrasar, menina. Vai ser a mais linda daquela festa. No caminho de volta para a mansão Cordeiro, Sofia sentiu um frio na barriga toda vez que pensava no sábado. O que estava fazendo? Seria loucura comparecer. Que diferença faria se aparecesse transformada em uma festa onde ninguém realmente a canriche, onde ela era apenas mais uma funcionária, invisível aos olhos de pessoas como Rafael. Na quinta-feira, 2 dias antes da festa, Sofia estava pulindo a prataria na sala de jantar, quando ouviu vozes se aproximando. Rapidamente, como sempre fazia, procurou tornar-se parte do cenário, eficiente e discreta. Rafael entrou acompanhado de um homem mais velho, de cabelos grisalhos e expressão séria. Tá tudo pronto para sábado, Eduardo. A festa será exatamente como planejamos. Todos os investidores confirmaram presença. E quanto à surpresa que comentou, vai realmente anunciar o novo projeto nessa festa? Rafael sorriu, aquele sorriso que Sofia raramente via menos confiante, quase arrogante. Sim, e o momento perfeito. 10 anos da empresa, todos os nossos parceiros reunidos. Vamos anunciar o projeto Aurora e mostrar que a Cordeiro Empreendimentos está pronta para a próxima década. Ele parou abruptamente ao notar Sofia. Por um instante, seus olhares se cruzaram. Sofia sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Algum problema, doutor? Huggin, com a voz controlada que sempre usava para se dirigir a ele. Rafael pareceu desconcertado por um momento, como se tivesse esquecido algo. Não, Sofia. Tá tudo bem. Apenas certifique-se de que os lustres da sala principal estejam impecáveis para sábado. Sim. Claro, senhor. Rafael assentiu e continuou seu caminho com Eduardo, retomando a conversa como se Sofia não estivesse ali, como sempre fazia. Mais tarde, enquanto verificava os lustres de cristal no salão principal, Sofia refletia sobre a conversa que ouvira. O projeto Aurora parecia importante, talvez o mais importante da carreira de Rafael. Ela o havia visto trabalhar até tarde em seu escritório nas últimas semanas, completamente absorto em plantas e documentos. O celular vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Márcia. Confirmado para sábado às 10 horas na loja para os ajustes finais. Maria está ansiosa. Sofia sentiu o coração acelerar novamente. Por um momento quase respondeu dizendo que havia mudado de ideia, que não iria à festa. Seria mais fácil assim, mais seguro. Mas então se lembrou do comentário de Rafael. Alguns provavelmente nem saberão o que vestir para uma ocasião. Dessa seus dedos digitaram rapidamente. Estarei lá. Obrigada por tudo, Márcia. Na manhã de sábado, Sofia acordou com uma mistura de empolgação e nervosismo. A festa começaria às 8 da noite, e ela tinha permissão para sair às 5 para a Say Preparer, já que também estava convidada. Passou a manhã na loja de Maria, onde o vestido recebeu os últimos ajustes. Perfeito, declarou Maria, observando Sofia girar lentamente diante do espelho.
como se tivesse sido feito para você desde o início. Obrigada, Maria. De verdade, nunca pensei que usaria algo assim. Maria sorriu, seus olhos brilhando com uma sabedoria tranquila. Sabe, Sofia, às vezes um vestido é muito mais que um pedaço de tecido. Às vezes, é uma declaração, uma maneira de dizer ao mundo: aqui estou eu, vejam-me, como realmente sou. Sofia deixou que as palavras penetrassem, tocando algo profundo dentro dela. Será que era isso que estava fazendo? Declarando sua verdadeira existência para o mundo. Um homem menos que nunca realmente a havia visto. Às 6:30 da tarde, Sofia estava no pequeno apartamento de Márcia, que havia insistido em ajudá-la a se arrumar. Não posso acreditar que estou realmente fazendo isso, murmurou Sofia, enquanto Márcia aplicava blush em suas bochechas. Acredite, querida, está na hora de todos verem a mulher maravilhosa que você é. Às 7:40, Sofia estava pronta. O vestido dourado abraçava seu corpo com perfeição, destacando sua cintura fina e suas curvas harmoniosas. Maria havia recomendado um colar simples de pérolas, que criava um contraste elegante com o brilho do tecido. Seus cabelos, normalmente presos em um rabo de cavalo severo, cascateavam em ondas suaves pelas costas, com algumas mecas emoldurando o rosto. A maquiagem, aplicada com maestria por Márcia, era elegante sem ser excessiva, destacando seus olhos cor-de-mel e seus lábios bem desenhados. Quando se olhou no espelho, Sofia mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Não era apenas uma questão de aparência. Havia algo diferente em seus olhos. Uma chama que havia estado adormecida por anos. Você está pronta? Perguntou Márcia, emocionada. Sofia respirou fundo. Estou. O Salão Cristal, um dos espaços mais elegantes do Rio de Janeiro, estava decorado de forma impecável para a festa da Cordeiro Empreendimentos. Luzes douradas iluminavam as paredes de mármore, criando um ambiente sofisticado e acolhedor ao mesmo tempo. Mesas redondas com toalhas de linho branco e arranjos de flores frescas se espalhavam pelo salão, e um pequeno palco havia sido montado em uma extremidade para os discursos. Quando Sofia chegou, a festa já estava em pleno andamento. Homens em ternos impecáveis e mulheres em vestidos de gala circulavam pelo ambiente, taças de champanhe nas mãos, envolvidos em conversas animadas. Uma banda ao vivo tocava jazz suavemente, criando um fundo musical elegante. Por um momento, parada na entrada do salão, Sofia sentiu vontade de dar meia volta e fugir. O que estava fazendo ali? Aquele não era seu mundo. Aquelas pessoas não eram como ela. Mas então se lembrou das palavras de Maria. Um vestido às vezes é uma declaração. Com as costas eretas e a cabeça erguida, Sofia deu o primeiro passo para dentro do salão. O efeito foi quase imediato. As conversas próximas à entrada diminuíram de volume. Olhares curiosos se voltaram em sua direção. Sofia continuou caminhando, mantendo os olhos fixos à frente, sentindo uma confiança que não sabia que possuía crescer dentro de si a cada passo. Quem é ela? Alguma modelo ou atriz? Você a conhece? Os sussurros a acompanhavam. Mas, estranhamente, em vez de intimidá-la, alimentavam sua determinação. Pela primeira vez em anos, Sofia não estava tentando passar despercebida. Estava permitindo-se ser vista. Rafael estava no centro do salão, cercado por um grupo de executivos, quando seus olhos encontraram a figura dourada que se movia com graça entre os convidados. Algo nela chamou sua atenção imediatamente. Havia uma familiaridade desconcertante, mas não conseguia identificar de onde a conhecia. Perdeu o fio da conversa, sua atenção completamente capturada por aquela presença luminosa. Rafael, você está me ouvindo? Perguntou Eduardo, notando sua distração. Sim, claro. Respondeu automaticamente, ainda observando a mulher. Desculpe, você dizia sobre o projeto. Mas seus pensamentos estavam longe dali. Quem era ela? Por que sentia que deveria conhecê-la? Sofia notou os olhares de Rafael em sua direção e sentiu o coração acelerar. Ele a estava observando com intensidade, mas não havia reconhecimento em seus olhos, apenas curiosidade. Talvez admiração. A ideia de que ele não a reconhecia provocou sentimentos contraditórios em Sofia. Por um lado, era exatamente o que esperava. Por outro, confirmava o quanto havia sido invisível para ele durante todos aqueles anos. Um garçom passou oferecendo taças de champanhe, e Sofia aceitou uma, agradecendo com um sorriso. Tomou um pequeno gole, permitindo que o líquido borbulhante acalmasse seus nervos. Decidiu circular pelo salão, evitando deliberadamente a área onde Rafael estava, enquanto caminhava. Notou alguns rostos familiares, outros funcionários da mansão Cordeiro que também haviam comparecido à festa. A maioria como ela estava
irreconhecível em suas roupas de gala. Trocou sorrisos cúmplices com alguns deles, sentindo uma camaradagem silenciosa. Sofia, é você mesma? A voz surpresa pertencia a Luiz, o jardineiro da mansão, um senhor de 60 anos que sempre a tratara com gentileza paternal. Olá, seu Luiz, respondeu ela, sorrindo. Meu Deus, menina, você está diferente. Linda, ele sorriu, genuinamente admirado. Sempre soube que havia uma rainha escondida naquela roupinha simples. Sofia riu, sentindo-se à vontade pela primeira vez naquela noite. O senhor também está muito elegante. Eles conversaram por alguns minutos, e a presença familiar de Luiz ajudou Sofia a relaxar. Talvez esta noite não fosse tão terrível quanto temia. Talvez pudesse apenas aproveitar a festa, ser ela mesma por uma noite, longe das obrigações e expectativas que normalmente a cercavam. Foi quando as luzes diminuíram, levemente, e um homem subiu ao palco, pedindo a atenção de todos. Era a hora do discurso de Rafael Cordeiro. Sofia voltou-se para o palco. Como todos os outros convidados, Rafael estava magnífico em seu smoking impecavelmente cortado, os cabelos negros cuidadosamente penteados, os olhos verdes brilhando com confiança. Por um momento, seus olhares se cruzaram novamente através do salão. E desta vez, algo pareceu mudar na expressão dele. Um lampejo de reconhecimento, talvez, uma hesitação. Foi tão rápido que Sofia não teve certeza se havia imaginado. Rafael pigarreou, ajustando o microfone. Boa noite a todos. É com imensa alegria que os recebo nesta celebração especial. Mas seus olhos continuavam a buscar aquela figura dourada entre a multidão. Uma pergunta silenciosa pairando em seu olhar. Rafael tentava se concentrar nas palavras que havia ensaiado tantas vezes, mas seus olhos continuavam a ser atraídos para aquela presença dourada na multidão. Havia algo nela, algo familiar que não conseguia identificar, que o perturbava de uma maneira que não estava acostumado. Hoje celebramos uma década da Cordeiro Empreendimentos, continuou, forçando-se a retomar o foco. 10 anos de inovação, determinação e crescimento contínuo. Mas o mais importante, 10 anos construindo sonhos, não apenas prédios. Aplausos entusiasmados preencheram o salão. Rafael sorriu, agradecendo com um gesto. Quando voltou a falar, sua voz assumiu um tom mais solene. Esta noite, além de celebrar nosso passado, quero compartilhar com vocês o futuro. Um futuro que começa agora, com o nosso mais ambicioso projeto até hoje, Aurora. Uma grande tela desceu atrás dele, revelando imagens de um complexo arquitetônico futurista, mas harmoniosamente integrado à natureza. O projeto Aurora não é apenas mais um empreendimento. É nossa visão para um novo modo de viver, trabalhar e se relacionar com o meio ambiente. Rafael fez uma pausa, seus olhos novamente buscando a mulher de dourado. É o resultado de anos de pesquisa, planejamento e, acima de tudo, sonhos. Sofia observava a Rafael com uma mistura de admiração e distanciamento. Conhecia bem aquele lado dele. O empresário visionário, carismático, capaz de cativar uma plateia inteira com suas palavras, mas também conhecia o outro Rafael, o que mal notava a presença dos funcionários que mantinham sua vida em ordem, o que fazia comentários depreciativos, sem nem perceber o impacto que causavam, enquanto ele detalhava as características revolucionárias do projeto Aurora. Sofia sentiu um leve toque em seu braço. Era Márcia, que havia acabado de chegar, e a olhava com os olhos arregalados de admiração. Meu Deus, Sofia, você está deslumbrante! E olha só, o patrão não tira os olhos de você! Sofia sentiu as bochechas corarem. Ele nem me reconheceu. Márcia, melhor ainda, imagina a cara dele quando descobrir quem é a mulher misteriosa que está deixando todo mundo de queixo caído. Sofia ia responder quando notou que o discurso havia terminado e uma salva de palmas ecoava pelo salão. Rafael descia do palco, imediatamente cercado por investidores e parceiros ansiosos para discutir o novo projeto. Vou pegar algo para beber, disse Sofia, precisando de um momento para si mesma. Dirigiu-se ao bar, pedindo uma taça de água com gás. Estava se virando para voltar à festa quando sentiu uma presença ao seu lado. Uma escolha sensata. O champanhe desta noite. Tá bom, mas um pouco doce, pro meu gosto. A voz profunda e familiar fez seu coração disparar. Rafael Cordeiro estava parado ao seu lado, com aquele sorriso que reservava para pessoas que considerava dignas de sua atenção plena. Um sorriso que Sofia nunca havia recebido antes. Concordo, respondeu ela, orgulhosa por sua voz soar tão calma, quando seu interior era pura turbulência. Embora eu não tenha bebido champanhe suficiente na vida
para ser uma especialista. Rafael inclinou a cabeça levemente, seus olhos verdes estudando-a, com interesse genuíno. Tenho a sensação de que já nos conhecemos, mas não consigo me lembrar de onde. Sofia tomou um gole de sua água, ganhando tempo para decidir como responder. Parte dela queria revelar-se imediatamente, encerrar aquela farsa. Outra parte, porém, estava curiosa para ver até onde aquilo iria. Quanto tempo ele levaria para reconhecer a mulher que trabalhava em sua casa há 3 anos? Talvez nos tenhamos cruzado em algum evento, respondeu finalmente, com um sorriso enigmático. Impossível. Eu me lembraria. A convicção em sua voz provocou sentimentos contraditórios em Sofia. Lisonjeiro que ele achasse que se lembraria dela. Ofensivo que não se lembrasse dela de fato. Rafael Cordeiro apresentou-se ele estendendo a mão. Sofia, respondeu ela, aceitando o cumprimento. Seu nome verdadeiro escapou antes que pudesse pensar em usar um pseudônimo. Seus dedos se tocaram, e Sofia sentiu um calor inesperado subir por seu braço. Os olhos de Rafael, normalmente frios e calculistas, nos raros momentos em que a notava, na mansão, agora brilhavam com um interesse que ela nunca havia visto antes. Apenas Sofia? Por enquanto, respondeu ela, surpreendendo-se. Com sua própria ousadia, Rafael sorriu, claramente intrigado pelo mistério. E o que você faz? Sofia, por enquanto, está ligada ao setor de construção. A ironia da situação quase fez Sofia. E se ele soubesse? Digamos que eu cuido de detalhes importantes que muitas pessoas nem notam. Intrigante, parece uma descrição que poderia se aplicar a várias profissões. Exatamente. Um silêncio se estabeleceu entre eles. Não desconfortável, mas carregado de algo que Sofia não conseguia nomear. Ela estava prestes a se desculpar e afastar-se, quando Rafael falou novamente. Posso estar sendo muito direto, mas gostaria de lhe mostrar algo. É relacionado ao projeto Aurora que acabei de apresentar. Sofia hesitou. Isso não estava em seus planos. Uma coisa era aparecer na festa, causar uma impressão, talvez até trocar algumas palavras com Rafael. Outra, completamente diferente, era prolongar a interação, aumentando as chances de ser reconhecida. Não sei se... Prometo que será rápido. São apenas alguns detalhes que não coube mostrar na apresentação oficial. Achei que alguém que valoriza detalhes importantes poderia apreciar. Havia algo na maneira como ele a olhava, menos uma mistura de curiosidade e admiração, que fez Sofia sentir-se valorizada de uma forma que nunca experimentara antes. Não como uma funcionária eficiente, invisível, mas como uma mulher cuja opinião importava. Tudo bem, concordou finalmente. Rafael a guiou através do salão com uma mão levemente pousada em suas costas. Sofia percebeu os olhares curiosos que o seguiam e sentiu uma pontada de ansiedade. Que estava fazendo? Isso não terminaria bem. Eles chegaram a uma área mais reservada do salão, onde uma série de maquetes e plantas detalhadas do projeto Aurora estavam expostas para a apreciação dos investidores mais importantes. Naquele momento, porém, o espaço estava vazio. Este é o coração do projeto, explicou Rafael, indicando uma maquete central que mostrava um complexo de edifícios interligados, com amplas áreas verdes. Um espaço onde trabalho, moradia, lazer e natureza coexistem em harmonia. Sofia observou com atenção genuína. Era realmente impressionante. Aproximou-se para ver melhor, notando os detalhes minuciosos da maquete. É lindo, disse sinceramente. Mas parou, mordendo o lábio, ciente de que estava prestes a ultrapassar uma linha. Mas... incentivou Rafael, parecendo verdadeiramente interessado em sua opinião. É apenas uma impressão, mas parece que os espaços de convivência estão um pouco... como se existisse uma hierarquia implícita nos ambientes. Rafael franziu a testa, inclinando-se para examinar a maquete de um novo ângulo. Interessante observação. A maioria das pessoas comenta sobre a estética ou a tecnologia empregada, raramente sobre a dinâmica social dos espaços. Ele a estudou com um novo nível de interesse. Você tem formação em arquitetura ou design urbano? Sofia sentiu o coração acelerar. Estava entrando em território perigoso. Não exatamente, mas tenho algum conhecimento em design. Fascinante. Sua perspectiva refrescante. Refrescante. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto ambos contemplavam a maquete. Sofia estava consciente da proximidade de Rafael, do calor que emanava dele, do perfume amadeirado que ela conhecia tão bem, por cuidar de suas roupas, mas que nunca havia sentido tão de perto. Sabe, disse Rafael finalmente, não costumo fazer isso, mas gostaria de conversar mais sobre suas impressões do projeto. Talvez em um ambiente menos barulhento.
Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso estava indo longe demais. Não sei se seria apropriado, respondeu cautelosamente. Apenas uma conversa profissional. Prometo. Rafael sorriu. Aquele sorriso que Sofia vira inúmeras vezes, mas nunca direcionado a ela. Tenho a sensação de que sua perspectiva poderia ser valiosa para o projeto. Antes que Sofia pudesse responder, uma voz familiar soou atrás deles. Dr. Rafael, os investidores do Grupo Phoenix estão procurando pelo senhor. Sofia congelou. Era Antônio, o motorista de Rafael, outro funcionário da mansão. E diferentemente de Rafael, Antônio a reconheceu imediatamente. Seus olhos se arregalaram em choque, alternando entre ela e Rafael. Sofia, é você mesma? Rafael franziu a testa, confuso. Vocês se conhecem? O tempo pareceu parar. Sofia sentiu o rosto queimar, a vergonha e o embaraço misturando-se em uma onda sufocante. Este era o momento que tanto temia. O momento em que a fantasia acabaria, em que voltaria a ser apenas a governanta invisível. Dr. Rafael, disse Antônio, ainda claramente surpreso. Esta é Sofia, a governanta da mansão. Rafael virou-se para encará-la, a compreensão lentamente se formando em seus olhos. Sofia viu a confusão, a surpresa, e então algo que não esperava. Uma sombra de admiração. Sofia, a voz dele soava diferente agora, como se estivesse realmente vendo-a pela primeira vez. A Sofia que trabalha na minha casa há... Quanto tempo mesmo? 3 anos, respondeu ela, erguendo o queixo, determinada a manter a dignidade, mesmo quando tudo o que queria era desaparecer. 3 anos, 2 meses e 17 dias, para ser exata. Rafael continuava honrando-a como se nunca tivesse visto antes, e de certa forma realmente nunca tinha. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Antônio, percebendo a tensão, pigarreou nervosamente. Desculpe interromper, Dr. Rafael, mas os investidores, diga que estarei com eles em alguns minutos. Respondeu Rafael sem desviar os olhos de Sofia. Antônio assentiu e se afastou rapidamente, lançando um último olhar confuso para Sofia. 3 anos, repetiu Rafael, como se tentasse reconciliar a imagem da mulher à sua frente com a da governanta que mal notava diariamente. Eu realmente não a reconheci. Sofia não sabia o que dizer. A vergonha inicial estava sendo, gradualmente, substituída por uma estranha sensação de poder. Pela primeira vez, era ela quem tinha o controle da situação. Não, Rafael. Não há motivo para se desculpar, disse finalmente, surpreendendo a si mesma com a calma em sua voz. Raramente olhamos de verdade para as pessoas que nos servem. Rafael franziu a testa, visivelmente desconfortável com a observação. Eu não diria que é bem assim. Não! Sofia ergueu uma sobrancelha. Quando foi a última vez que me perguntou sobre minha formação em design? Ou notou que cortei o cabelo 2 meses atrás? As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Anos de invisibilidade cristalizando-se em uma pergunta, que ela nunca imaginou ter coragem de fazer. Rafael abriu a boca e depois a fechou, sem resposta. A música da festa continuava ao fundo, as risadas e conversas criando um contraste quase surreal com o momento intenso que compartilhavam. Você disse que tem formação em design? Perguntou finalmente, ignorando a segunda parte da pergunta. Sofia assentiu. Design de moda, faculdade completa, com honras. E por quê? Trabalha como... Ele parou, aparentemente reconsiderando suas palavras. Como governanta, completou Sofia. Porque a vida nem sempre segue o caminho que planejamos. Minha mãe adoeceu durante meu último ano de faculdade. As contas se acumularam. Seu emprego oferecia moradia e um salário que permitiu que eu pagasse o tratamento dela. A expressão de Rafael suavizou-se. Por um momento, Sofia vislumbrou algo que raramente via nele. Vulnerabilidade. Eu não sabia. Claro que não. Nunca perguntou. Sofia sabia que estava sendo dura, talvez injustamente, mas anos de silêncio pareciam exigir expressão naquele momento único. Tem razão, admitiu Rafael, surpreendendo-a. Eu deveria ter perguntado. Deveria ter visto você. A sinceridade em sua voz pegou Sofia desprevenida. Ela esperava defensividade, talvez até irritação. Não esta admissão direta, este lampejo. De rio, eu provavelmente deveria ir, disse Sofia, subitamente consciente de quanto havia revelado. De como as linhas entre empregada e empregador estavam irremediavelmente borradas. Rafael deu um passo à frente, reduzindo a distância. Entre Els, por favor, não vá ainda. Havia uma urgência em sua voz que Sofia nunca ouvira antes. Gostaria de conversar mais. Sobre design.
sobre suas impressões do projeto. Sobre você. Sofia sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? Era apenas curiosidade da parte dele? Culpa, talvez? Ou algo mais? Dr. Rafael. Eu. Só Rafael, por favor. Interrompeu ele. Pelo menos, esta noite. Sofia hesitou, dividida entre a cautela e algo mais profundo, mais primordial que a puxava, em direção a ele. Os investidores estão esperando, lembrou finalmente. Rafael assentiu, reconhecendo a realidade das obrigações que não podiam ser ignoradas. Tem razão, mas prometa que não irá embora sem se despedir. O pedido a pegou de surpresa. Havia quase súplica naquelas palavras. Um lado de Rafael que ela nunca havia testemunhado antes. Prometo, respondeu. Sem saber exatamente por que concordava, Rafael sorriu. Um sorriso diferente de todos os que ela já havia visto nele, menos calculado. Mais genuíno. Obrigado. E Sofia? Você está deslumbrante esta noite. Com essas palavras, ele se afastou, voltando para suas obrigações como anfitrião da festa. Sofia permaneceu imóvel por alguns instantes, tentando processar o que havia acontecido. O homem que por 3 anos mal havia notado sua existência agora, a olhava como se ela fosse a pessoa mais fascinante do mundo, como se ela fosse visível. Real, Sofia. A voz de Márcia arrancou de seus pensamentos. A cozinheira aproximou-se. Aproximou-se, os olhos arregalados de excitação. O que foi aquilo? Vi você conversando com o Dr. Rafael. Ele te reconheceu? Não inicialmente, respondeu Sofia, ainda atordoada. Antônio acabou me identificando. E então, foi estranho. Diferente do que eu esperava. Diferente como? Sofia balançou a cabeça, incapaz de articular plenamente a complexidade do que havia acontecido. Ele pareceu genuinamente interessado em saber mais sobre mim. Sobre minha formação, minhas opiniões. Ela fez uma pausa, refletindo, como se estivesse realmente me vendo pela primeira vez. Márcia sorriu, um sorriso maternal, cheio de sabedoria. Às vezes, querida, precisamos sair do nosso lugar habitual para que os outros nos vejam de forma diferente. E talvez, para que nós mesmos nos vejamos de forma diferente também. As palavras reverberaram em Sofia, tocando algo profundo. Será que não era apenas Rafael que estava vendo-a sob uma nova luz? Mas ela própria também? A festa continuou. E Sofia encontrou-se observando Rafael de longe enquanto ele circulava entre os convidados, sempre charmoso. Sempre no controle. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam através do salão. E havia algo nesses breves momentos de conexão que fazia seu coração acelerar de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Sofia, querida, está na hora, sussurrou Márcia, aproximando-se novamente. Já passa da meia-noite. Lembre-se que amanhã você tem que estar na mansão às 7 para preparar o café da manhã para o Dr. Rafael e os investidores que vão se hospedar lá. A realidade caiu sobre Sofia como um balde de água fria. Claro, amanhã ela voltaria a ser apenas a governanta. O uniforme substituiria o vestido dourado. O rabo de cavalo severo domaria as ondas suaves, que agora emolduravam seu rosto. Voltando à realidade após o baile. Você tem razão, concordou, lutando contra uma onda inesperada de tristeza. É melhor eu ir. Ela procurou Rafael com os olhos, lembrando-se de sua promessa de despedir-se. Ele estava no outro lado do salão, profundamente envolvido em uma discussão com um grupo de executivos. Parecia impossível aproximar-se sem causar uma interrupção desconfortável. Acho que não vou conseguir me despedir dele agora, disse a Márcia. Ele está ocupado. Márcia apertou seu braço gentilmente. Vá então. Amanhã será outro dia. Sofia assentiu, virando-se para sair. Havia dado apenas alguns passos quando sentiu uma mão em seu braço. Você estava indo embora sem se despedir. A voz de Rafael a fez virar-se, surpresa por encontrá-lo. Ali como ele havia chegado tão rápido. Você parecia ocupado, explicou. Não queria interromper. Para você, eu sempre posso ser interrompido. Havia algo na maneira como ele disse essas palavras. Uma intensidade que fez o ar entre eles vibrar, com possibilidades não ditas. Tenho que ir, disse Sofia, subitamente consciente da proximidade dele, do calor que emanava de seu corpo, do olhar que parecia ver além das camadas de proteção que ela havia construído ao longo dos anos. E eu sei. Rafael hesitou então num gesto surpreendente. Pegou sua mão. Mas antes, gostaria de te fazer um convite. Sofia sentiu a respiração falhar. Que tipo de convite? Jantar comigo, amanhã, à noite. A proposta pairou entre eles, carregada de
implicações. Não era apenas um jantar que ele oferecia, mas uma possibilidade de redefinir completamente o relacionamento entre eles. Não acho que seja uma boa ideia, respondeu Sofia, embora uma parte dela gritasse o contrário. Por que não? Porque amanhã você será meu patrão novamente, e eu serei sua governanta. As coisas voltarão ao normal. Rafael balançou a cabeça, um sorriso leve nos lábios. Não, Sofia. Depois de hoje, as coisas nunca mais serão normais entre nós. Havia verdade nessas palavras. Uma verdade que ambos sentiam. A linha invisível que separava seus mundos havia sido cruzada, e não havia como voltar atrás. Talvez não, concordou ela. Mas isso não significa que devamos complicar ainda mais a situação. E se eu não estiver preocupado com complicações? Rafael deu um passo mais próximo, sua voz baixando para quase um sussurro. E se eu estiver mais interessado em descobrir quem é realmente a mulher que vive sob meu teto há 3 anos, e que eu, estupidamente, nunca realmente vi? Sofia sentiu-se dividida entre o desejo de aceitar e o medo do que poderia acontecer se o fizesse. Este não era o resultado que esperava quando decidiu comparecer à festa. Não estava preparada para a possibilidade de que Rafael pudesse realmente se interessar por ela, pela pessoa além do uniforme. Preciso pensar, respondeu finalmente. Rafael assentiu, respeitando sua hesitação. Justo, mas saiba que, independentemente da sua resposta, a maneira como vejo você mudou para sempre esta noite. Ele levou a mão dela aos lábios, depositando um beijo suave em seus dedos. Um gesto antiquado e romântico, que pareceria afetado, vindo de qualquer outra pessoa, mas que nele parecia perfeitamente natural. Boa noite, Sofia, a mulher mais surpreendente desta festa. Com essas palavras, ele se afastou, deixando-a com o coração batendo descompassado e a mente repleta de perguntas sem resposta. O que aconteceu? Perguntou Márcia, aproximando-se novamente. Sofia olhou para a amiga, um sorriso incerto brincando em seus lábios. Acho que acabei de receber um convite para jantar, do meu patrão. E o que você vai fazer? Sofia olhou na direção onde Rafael havia desaparecido entre a multidão, sentindo algo novo despertar dentro dela. Não apenas desejo, mas possibilidade. A possibilidade de ser realmente vista, pela primeira vez em muito tempo? Não sei ainda, respondeu honestamente, mas acho que esta noite mudou tudo. A manhã seguinte chegou cedo demais. Sofia abriu os olhos às 5:30. Seu corpo, automaticamente seguindo a rotina de anos. Por um momento deitada na pequena cama de seu quarto de funcionária. Quase acreditou que a noite anterior havia sido apenas um sonho. O vestido dourado, os olhares admirados, a conversa com Rafael, o convite para jantar. Mas então seu olhar encontrou o vestido, cuidadosamente pendurado atrás da porta, brilhando suavemente na penumbra do quarto. Não fora um sonho. E agora ela tinha que enfrentar a realidade. Levantou-se, tomou um banho rápido e vestiu o uniforme cinza que usava diariamente. Prendeu os cabelos no costumeiro rabo de cavalo severo, sem deixar um único fio solto. Olhou-se no espelho e viu a transformação inversa menos da princesa reluzente da noite anterior para a governanta eficiente e invisível. Exceto que agora ela não se sentia mais invisível. Algo havia mudado dentro dela. Uma consciência recém-despertada que não podia ser facilmente suprimida. Às 7:00. Sofia estava na cozinha, preparando o café da manhã, elaborado que Rafael gostava de oferecer aos hóspedes importantes. Trabalhava em silêncio, lado a lado com Márcia, que ocasionalmente lançava-lhe olhares curiosos, mas respeitava seu espaço. Dormiu bem? Perguntou finalmente a cozinheira, enquanto cortava frutas para uma salada colorida. Quase não dormi, admitiu Sofia. Fiquei pensando sobre o convite dele. Sofia assentiu, colocando pães frescos em uma cesta, entre outras coisas. E chegou a alguma conclusão? Antes que Sofia pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Por reflexo, ambas endireitaram as posturas e intensificaram seus movimentos, como sempre faziam quando sentiam a presença do patrão. Rafael entrou na cozinha, impecavelmente vestido mesmo àquela hora da manhã. Normalmente ele apenas passaria para verificar o cardápio do café e seguiria para seu escritório, raramente direcionando mais que um breve bom dia às funcionárias. Mas desta vez, foi diferente. Bom dia, Márcia, disse ele. E então seus olhos encontraram os de Sofia. Houve uma pausa quase imperceptível. Bom dia, Sofia. A maneira como ele pronunciou seu nome, como se estivesse experimentando o som pela primeira vez, enviou um arrepio pela espinha dela. Bom dia, Dr. Rafael,
respondeu formalmente, mantendo os olhos baixos, embora sentisse seu olhar intenso sobre ela. Os investidores ainda estão dormindo, informou ele, caminhando até a bancada onde Sofia trabalhava. Tivemos uma noite interessante. Sofia assentiu, sem saber o que dizer. Era estranho, este novo espaço entre eles. Não mais a distância, fria de patrão e empregada, mas ainda não a intimidade sugerida na noite anterior. Você está diferente hoje, observou Rafael, inclinando-se levemente para ver melhor seu rosto. Sofia sentiu as bochechas corarem. Márcia, percebendo a tensão, murmurou algo sobre verificar o estoque na despensa e, discretamente, saiu da cozinha. Estou usando o mesmo uniforme de sempre, respondeu Sofia, tentando manter a voz neutra. Não é o uniforme. Rafael balançou a cabeça, seus olhos verdes estudando-a com intensidade. É algo mais... Talvez seja eu quem está diferente. Vendel, o que sempre esteve aqui. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não ditas. Sofia continuou arrumando a cesta de pães, consciente de cada movimento seu, de cada respiração. Você pensou sobre o meu convite? Perguntou finalmente Rafael. Sofia respirou fundo antes de responder. Pensei, e acho que não seria apropriado. Rafael franziu a testa. Por causa da nossa situação profissional. Senhor é meu patrão, Dr. Rafael. Trabalho aqui. Termal aqui. Por favor, não me chame de senhor ou doutor quando estamos sozinhos, pediu ele. Com uma suavidade que a surpreendeu. Depois da noite passada parece tão... errado. Sofia ergueu os olhos, encontrando os dele. E é exatamente por isso que não posso aceitar seu convite. Não quero criar confusões, mal-entendidos. Não quero arriscar meu emprego ou minha reputação. Rafael recuou ligeiramente, uma sombra de decepção cruzando seu rosto. Entendo sua preocupação, mas quero que saiba que respeito você, Sofia. Meu interesse é genuíno. Não é um capricho ou uma tentativa de aproveitar nossa situação desigual. Uma parte dela já acreditava. Mas anos de cautela, de autopreservação, não podiam ser facilmente descartados. Preciso de tempo, disse finalmente. Para pensar, para me ajustar a... Tudo isso, Rafael assentiu, respeitando sua posição. Tempo é algo que posso oferecer. Ele fez uma pausa, então acrescentou. Mas espero que você saiba que não vou simplesmente voltar a ignorar sua presença. Não posso. Não depois de realmente tê-la visto. Com essas palavras, ele se virou para sair, mas parou na porta. A propósito, o vestido dourado. Foi uma escolha perfeita. Você estava deslumbrante. E então ele se foi, deixando Sofia com o coração batendo descompassado e a mente repleta de dúvidas e possibilidades. Os dias seguintes trouxeram uma nova dinâmica. A mansão Cordeiro. Rafael não mencionou novamente o jantar, respeitando o pedido de tempo de Sofia, mas havia mudanças sutis em seu comportamento. Ele começou a cumprimentá-la pelo nome todas as manhãs, a perguntar como estava seu dia, a notar pequenos detalhes sobre ela que antes passavam despercebidos. Você cortou a franja, observou ele numa tarde. Enquanto Sofia organizava papéis em seu escritório, ela tocou instintivamente os fios que enquadravam seu rosto. Surpresa que ele tivesse notado. Sim, ontem à noite, ficou bem em você. Ela sorriu. Aquele sorriso raro, que ela antes só ouvia dirigir à irmã mais nova. Destaca seus olhos. Pequenos momentos como esse foram se acumulando, criando uma intimidade cautelosa entre eles. Sofia sentia-se confusa, dividida entre a emoção de finalmente ser vista e a apreensão sobre onde tudo aquilo poderia levar. Uma semana após a festa, Sofia estava no jardim, colhendo rosas para os arranjos da casa, quando ouviu passos se aproximando. Sabia, sem precisar olhar, que era Rafael. Estas são minhas favoritas, disse ele, parando ao seu lado, indicando as rosas amarelas que ela acabara de... Como soube, Sofia sorriu, relaxando um pouco. Trabalho aqui há 3 anos. Presta atenção. Rafael assentiu, pensativo. Enquanto eu não prestava... É uma vergonha admitir, mas nunca realmente observei o que acontecia ao meu redor. As pessoas que faziam minha vida funcionar eram apenas funções para mim, não indivíduos. A honestidade crua em sua voz tocou Sofia. A maioria dos empregadores é assim, disse ela, sem acusação. Isso não o torna certo. Rafael pegou uma das rosas do cesto que ela carregava, girando-a entre os dedos. Estive pensando muito na última semana, sobre privilégio, visibilidade. As barreiras que construímos entre pessoas. Sofia olhou para ele,
surpresa com a profundidade de sua reflexão. E a que conclusões chegou? Rafael encontrou seu olhar, a intensidade em seus olhos verdes, fazendo-o aprender a respiração. Que não quero ser esse tipo de pessoa, que quero ver o mundo e as pessoas nele claramente. Especialmente você, Sofia. O ar entre eles vibrou com possibilidades não ditas. Sofia sentiu seu coração acelerar, a proximidade dele despertando. Sensações que ela vinha tentando ignorar durante toda a semana. Rafael, eu não estou pressionando. Interrompeu ele gentilmente. Prometi te dar tempo e pretendo cumprir essa promessa. Só queria que soubesse que meus sentimentos não mudaram. Na verdade, ficaram mais fortes à medida que comecei a realmente conhecê-la. Sofia não sabia o que dizer. Parte dela queria se render aos sentimentos que cresciam dentro de si. Outra parte continuava apreensiva, consciente das complicações que um relacionamento entre eles traria. Tenho algo para você, disse Rafael, retirando um envelope do bolso interno do paletó. Não é um presente, exatamente, mas como uma oportunidade. Sofia aceitou o envelope, abrindo-o com cuidado. Dentro, encontrou documentos oficiais, com o logotipo da Cordeiro Empreendimentos. Que é isso? Uma proposta de trabalho, explicou Rafael, para o departamento de design do Projeto Aurora. Sofia olhou para ele chocada. Mas eu sou designer de moda, não arquiteta ou designer de interiors. O projeto precisa de alguém com sua perspectiva. Alguém que entenda de pessoas, de como elas se movem e interagem com os espaços. Suas observações na festa me fizeram perceber uma falha fundamental no conceito. Estávamos projetando espaços sem realmente considerar as pessoas que os habitariam. Sophie examinou os documentos, notando o salário oferecido, significativamente maior que o que recebia como governanta. Por que está fazendo isso? Rafael deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Porque você merece a oportunidade de usar seus talentos. Porque o projeto precisa da sua visão. E ele hesitou brevemente. Porque isso eliminaria a barreira profissional entre nós. Não seria mais seu patrão direto. A implicação era clara. Um relacionamento entre eles não seria mais complicado pela dinâmica de poder desigual. E se eu disser não à proposta de trabalho ou a você, então continuarei respeitando sua decisão. Seu emprego aqui está garantido, independentemente de qualquer coisa. Ele sorriu. Um sorriso gentil que alcançava seus olhos. Mas espero que você pelo menos considere a proposta profissional. Seria um desperdício de talento não fazê-lo. Sofia apertou os documentos contra o peito, sentindo-se à beira de uma grande mudança em sua vida. Vou pensar sobre isso. Sobretudo, Rafael assentiu, satisfeito. É tudo que peço. Ele se inclinou, pegando outra rosa do cesto dela. Calm, gesto surpreendentemente gentil, colocou atrás da orelha de Sofia. O amarelo combina com você. Brilhante, caloroso, cheio de vida. Seus dedos roçaram a bochecha dela brevemente. Um toque leve como uma pluma, que ainda assim enviou arrepios por todo seu corpo. Tenho uma reunião agora, disse ele, relutante, mas gostaria de continuar esta conversa mais tarde. Sofia assentiu, sem confiar em sua voz naquele momento, enquanto o observava se afastar. Sofia tocou a rosa em seu cabelo, permitindo-se, pela primeira vez, considerar seriamente as possibilidades que se abriam à sua frente. Não apenas um novo emprego, mas uma nova vida. Uma vida onde ela não seria invisível, onde seus talentos seriam valorizados, onde poderia finalmente ser vista e amada por quem realmente era. Sofia passou a noite inteira estudando a proposta de trabalho. As especificações do cargo pareciam ter sido escritas exatamente para suas habilidades. Não apenas seu conhecimento formal em design, mas também sua capacidade de observar pessoas, de entender como tecidos, cores e espaços afetavam emoções e comportamentos. Era uma oportunidade que jamais esperaria receber, ainda mais depois de anos distante de sua área de formação, sentada na pequena escrivaninha de seu quarto, com a rosa amarela agora em um copo d'água ao seu lado. Sofia permite-se sonhar com as possibilidades. Não apenas o trabalho em si, mas tudo o que ele representava: menos independência, reconhecimento, a chance de usar sua criatividade novamente. E claro, havia Rafael. A forma como ele a olhava agora, como se realmente a visse, despertava sentimentos que ela tentara negar por tanto tempo. Na manhã seguinte, Sofia acordou com uma decisão tomada. Vestiu-se com mais cuidado que o habitual, optando pelo uniforme mais novo, deixando os cabelos soltos em ondas suaves. Um pequeno ato de rebeldia,
Contra anos de conformidade, encontrou Rafael no escritório dele, concentrado em alguns documentos. Bateu levemente na porta aberta. Posso entrar? Ele ergueu os olhos. Um sorriso imediato iluminando seu rosto ao vê-la. Sofia. Claro, entre. Ela se aproximou, os documentos da proposta em mãos, o coração batendo acelerado. Vim falar sobre a proposta. Rafael indicou a cadeira à sua frente. Sofia sentou-se, colocando os papéis sobre a mesa. Decidi aceitar, disse ela simplesmente. A expressão de Rafael se abriu em um sorriso genuíno, daqueles que Sofia raramente via. Estou muito feliz com sua decisão. O projeto vai se beneficiar enormemente com sua perspectiva. Tenho algumas condições, acrescentou Sofia, surpreendendo a ambos com sua assertividade. Quero começar do zero no departamento, sem privilégios especiais. Quero ser avaliada exclusivamente pelo meu trabalho, não pela minha conexão com você. Rafael assentiu, admiração evidente em seu olhar. Absolutamente. Você responderá diretamente a Marina Campos, a diretora de design. Ela é conhecida por sua exigência e imparcialidade. E quanto à minha posição aqui na mansão, podemos contratar uma nova governanta imediatamente. Você pode ficar no quarto de funcionários até encontrar um lugar. Sem pressa. Sofia balançou a cabeça. Prefiro fazer uma transição limpa. Já pesquisei alguns apartamentos para alugar perto do escritório. Rafael parecia ser preso, mas impressionado com sua iniciativa. Sofia, você realmente pensou em tudo. Ele hesitou, antes de adicionar. E quanto a nós? A pergunta pairou entre eles, carregada de expectativa. Sofia respirou fundo. Acredito que precisamos nos conhecer adequadamente, como iguais, sem a dinâmica patrão-empregada complicando as coisas. Rafael se levantou, contornando a mesa para ficar mais próximo dela. Concordo plenamente. Podemos começar com aquele jantar que sugeri. Sofia sorriu, sentindo-se leve pela primeira vez em anos. Acho que gostaria disso. 2 semanas depois, Sofia estava instalada em um pequeno, mas charmoso apartamento no bairro da Tijuca, a meio caminho entre sua nova casa e o escritório da Cordeiro Empreendimentos. Seu primeiro dia como designer de espaços comunitários do projeto Aurora havia sido desafiador e estimulante. Marina Campos, sua supervisora, era exatamente como Rafael descrevera, menos exigente, direta, mas justa. Não houve tratamento especial, apenas expectativas claras e espaço para que Sofia provasse seu valor. E naquela noite, finalmente, o tão adiado jantar com Rafael. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Sofia deu uma última olhada no espelho. Usava um vestido simples de seda atule escuro, que havia desenhado e costurado anos atrás, durante a faculdade. Não era tão espetacular quanto o dourado da festa, mas representava algo mais importante, sua verdadeira essência. Seu talento, quem ela realmente era. Abriu a porta para encontrar Rafael, segurando um buquê de rosas amarelas. Você está linda, disse ele, entregando-lhe as flores. Obrigada. Fiz esse vestido, sabia? Durante a faculdade. Rafael olhou com admiração para o traje, notando os detalhes do corte e do caimento. É extraordinário. Como você. No restaurante, um lugar elegante mas aconchegante com vista para o mar, conversaram por horas, não como patrão e empregada, nem como executivo e nova funcionária, mas como duas pessoas descobrindo-se mutuamente. Sofia falou sobre seus sonhos de juventude, sobre a doença da mãe que mudara o curso de sua vida, sobre os anos guardando suas economias para um dia talvez retomar sua carreira. Rafael compartilhou histórias de sua infância, da pressão de assumir os negócios da família, após a morte prematura do pai, de como muitas vezes se sentia solitário, apesar de estar sempre cercado de pessoas. Sabe, o que mais me impressionou? Naquela noite da festa, perguntou Rafael, enquanto apreciavam a sobremesa. O vestido dourado? Sugeriu Sofia, sorrindo. Não quer dizer sim. Você estava deslumbrante, mas foi sua observação sobre o projeto, sobre como os espaços pareciam segregados, criando hierarquias invisíveis. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela com intensidade. Foucault viu algo que nenhum dos nossos arquitetos ou designers altamente pagos percebeu. Viu o projeto através dos olhos de quem conhece ambos os lados da linha invisível que separa servidos e servidores. Sofia nunca havia pensado dessa forma, mas ele estava certo. Sua experiência única lhe dava uma perspectiva valiosa. Acho que às vezes precisamos estar invisíveis para realmente ver, refletiu ela. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela suavemente. Você nunca mais será invisível, Sofia. Não para mim,
3 meses se passaram rapidamente. Sofia floresceu em sua nova posição, trazendo inovações ao projeto Aurora, que receberam elogios de toda a equipe. Suas ideias para espaços comunitários que naturalmente promoviam integração entre diferentes grupos sociais foram incorporadas ao design central, transformando a filosofia do projeto. Seu relacionamento com Rafael cresceu gradualmente, construído sobre respeito mútuo e admiração genuína. Eles mantiveram discrição no ambiente profissional, mas nos finais de semana exploravam juntos a cidade, descobrindo pequenos restaurantes, galerias de arte, caminhando pela praia em conversas intermináveis. Em uma dessas noites, 6 meses, após a festa que mudara tudo, Rafael a convidou para um jantar especial na cobertura do novo prédio modelo do Projeto Aurora. Ainda em construção, mas já impressionante. Não acredito que você conseguiu autorização para um jantar aqui, comentou Sofia, maravilhada com a vista panorâmica do Rio de Janeiro, que se descortinava ao redor deles. Bem, ser o dono tem suas vantagens, brincou Rafael, guiando-a até uma mesa elegantemente preparada perto da borda da cobertura. Sofia notou algo familiar sobre o cenário, menos as rosas amarelas, o champanhe resfriando, as velas cintilando suavemente na brisa noturna. Isso me lembra nossa primeira noite juntos, observou. Rafael sorriu, nervoso de uma forma que ela raramente o via, com uma diferença importante. Desta vez, estamos aqui como iguais, sem disfarces, sem hierarquias. Ele serviu o champanhe, erguendo sua taça. A você, Sofia, a mulher que me ensinou a realmente ver. Eles brindaram, o tilintar das taças ecoando na noite. Tenho algo para você, disse Rafael, retirando uma pequena caixa do bolso. O coração de Sofia acelerou. Não podia ser. Antes que tire conclusões, sorriu ele, percebendo sua expressão. Não é um anel. Ainda. A menos que você queira que seja. Ele abriu a caixa, revelando uma delicada corrente de ouro com um pingente em forma de rosa. Para lembrar, como tudo, começou a mulher no vestido dourado que entrou naquele salão e mudou minha vida para sempre. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos enquanto Rafael colocava o colar em seu pescoço, seus dedos roçando suavemente sua pele. Eu tinha algo planejado para dizer, continuou ele, um discurso elaborado sobre como você transformou minha visão de mundo. Mas olhando para você agora, as palavras parecem inadequadas. Então não diga nada, sussurrou Sofia, aproximando-se dele, sob o céu estrelado do rio, com a cidade cintilando abaixo deles. Seus lábios se encontraram em um beijo que parecia destinado desde aquela primeira noite. Um beijo que selava a jornada de 2 mundos que se colidiram e se transformaram mutuamente. Ano depois já, a inauguração do Projeto Aurora foi celebrada com um grande evento. O complexo, revolucionário em sua abordagem de integração social e sustentabilidade, recebia elogios de críticos e futuros moradores. No centro do salão principal, uma exposição especial mostrava a evolução do projeto, com destaque para as inovações trazidas pela equipe de design comunitário liderada por Sofia. Ela circulava entre os convidados com confiança, seu vestido, uma criação própria, em tons de azul e dourado, menos captando a luz, de forma que parecia iluminar seu caminho. No dedo, um anel de noivado cintilava discretamente, promessa de um futuro que nem ela nem Rafael poderiam ter imaginado naquela noite fatídica da festa. Nervosa com o discurso? Perguntou Rafael, aproximando-se por trás, envolvendo sua cintura. Come os bracos. Sofia sorriu, cobrindo as mãos dele com as suas, o anel brilhando com o movimento. Um pouco. Nunca imaginei que estaria aqui, apresentando meu trabalho para centenas de pessoas. Você merece cada momento disto. Seu talento sempre esteve lá, só esperando a oportunidade de brilhar. Ela se virou para encará-lo, vendo nos olhos verdes o mesmo olhar de admiração da primeira noite, agora aprofundado por meses de conhecimento verdadeiro, de amor construído sobre bases sólidas. Sabe o que estou pensando? Perguntou Sofia, um sorriso brincando em seus lábios. O quê? Que às vezes as palavras mais cruéis podem levar aos momentos mais bonitos da vida. Rafael franziu a testa, confuso. Você nem saberá o que vestir, lembrou ela. Foi o que você disse, sem nem perceber que eu estava lá. Palavras que doeram, mas que me deram a coragem de aparecer naquela festa, de mostrar quem eu realmente era. Rafael beijou sua testa suavemente. E pela primeira vez, realmente vi você, a mulher mais extraordinária que já conheci. O momento foi interrompido pelo anúncio de que era a hora dos discursos oficiais. Rafael, como sei o
Falaria primeiro, seguido, por Sofia, representando a equipe de design, enquanto se dirigiam ao palco. Lado a lado, Sofia refletiu sobre a jornada que os trouxera até ali, da invisibilidade ao reconhecimento, da solidão à parceria, de mundos separados a um futuro compartilhado, construído sobre respeito mútuo e amor verdadeiro. Quem poderia imaginar que um vestido dourado e um comentário sarcástico poderiam desencadear uma transformação tão profunda? A vida, conclui, às vezes esconde suas maiores bênçãos nos momentos mais inesperados. E enquanto subia ao palco para compartilhar sua visão com o mundo, Sofia sabia com certeza: nunca mais seria invisível. Nunca mais.